Olá, bom dia, boa tarde, meus queridos pais e alunos do oitavo ano. A gente já adentrou esse assunto e a gente vai continuar ele agora e passar a atividade, tá? Aqui na página 66, a gente vai falar sobre a Revolução Industrial. Nas páginas, no capítulo anterior, a gente falou sobre a Revolução Inglesa. Por que foi importante falar sobre a Revolução Inglesa? Porque a gente vai continuar falando sobre a Inglaterra, sobre essa Revolução Industrial, já que a Inglaterra ela foi a pioneira na Revolução Industrial. Na atividade, existe uma questão que vai perguntar por que a Inglaterra foi a pioneira na Revolução Industrial. A Inglaterra foi a pioneira, ou seja, a primeira na Revolução Industrial, porque ela já estava centralizada, ou seja, as outras nações ainda estavam brigando entre os reinos para poder se centralizar. Por exemplo, aqui na Revolução Industrial, metade do século XVIII, até o final do século XVIII, ela, enquanto isso, em alguns países na Europa, eles ainda não estavam centralizados. Por exemplo, a Alemanha ela ainda não estava centralizada. Ela ainda estava dividida em diversos reinos. Não tinha um nome de Alemanha, não era um país só. Era ainda um reinado, né? Vários reinados. Então a Inglaterra, ela foi a primeira a se unificar, tá? Então, por ela já estar unificada, isso ajudou ela a ser pioneira na Revolução Industrial. Também ela tinha muitas riquezas, muitas terras ricas na principal fonte de energia da época, que era o carvão mineral. Então ela tinha muito carvão mineral e tinha muito na questão do metalismo, da balança comercial. Todo mundo sabe que o metalismo é essa capacidade de acumulação de metais. Então a Inglaterra ela tinha muitos metais acumulados, muito ouro, muita prata, muitas pedras preciosas. Principalmente aí com nações como o Brasil, né, que ela ajudou a explorar junto com Portugal, ela ajudou a explorar muito o Brasil, já que Portugal devia muito a ela. Então, ela conseguiu acumular muito ouro, muita prata, muitos metais preciosos. Então, isso fez com que ela fosse a pioneira na Revolução Industrial, né? Conseguisse aí sair da produção manual para a produção industrial, né? Já que antes da Revolução Industrial, os produtos eram manufatureiros, né? A palavra manufatura ela tem diversos significados. Nesse caso que a gente está falando de manufaturas, produções feitas à mão. Então, saiu aí de roupas feitas à mão para roupas feitas agora nas máquinas, né? Nas máquinas que acabavam de ser inventadas, nos teares mecânicos. Então, essa consequência foi benéfica, lógico, né? Por a tecnologia chegar até hoje, onde a gente pode ter essa tecnologia, né? Se a gente tem a nossa internet, nosso sistema de comunicação, a globalização e tal, tudo começou aí com essas revoluções, tudo começou com essa revolução industrial, onde aí as máquinas foram inventadas e a gente não precisava mais agora ter o trabalho simples, né? O galo era o relógio, né? Acordar com o canto do galo no campo, o bucolismo e tal. Agora as cidades elas estão fervendo, né? As cidades estão renascendo, renascer das cidades, né? A tecnologia, os relógios agora são o principal despertador, né? O nosso principal despertador. Enfim, a tecnologia agora vai mandar no homem, né? Vai coordenar os seus passos. Se antes ele se baseava, o seu relógio era a natureza, agora ele vai ter um relógio, vai ter um patrão que vai mandar nele. Antes a produção dele era feita por ele mesmo, ele poderia ser o seu próprio patrão, agora ele vai ter um patrão nas fábricas, né? Daí a gente já viu que surgiu essa burguesia industrial, né, que eram os mais ricos donos das fábricas, e surgiu o proletariado, que era esse trabalhador pobre nas fábricas, né? Ok. A Inglaterra ela também fez a lei dos cercamentos.
Lá na Idade Média existiam as terras comunais, que eram as terras que pertenciam a todos. Agora, a partir do século XVIII, a Inglaterra ela começou a tomar, né, essas terras comunais, disse, olha, agora essas terras são do Estado. O Estado tomou essas terras comunais, cercou elas, começou a produção de lã para produzir o tecido nas fábricas, né, as roupas nas fábricas, e enfim. A Inglaterra conseguiu isso, foi o pioneirismo nessa Revolução Industrial. Aqui na página 70 está falando sobre que essa Revolução Industrial ela teve 3 fases, né? A primeira fase foi a fase da maquinofatura, a segunda fase foi essa fase da eletricidade e a terceira fase da biotecnologia ou nanotecnologia, onde aqui nessa primeira fase foi no fim do século XVIII, foi criado que a máquina a vapor, filadeira, ferrovias, utilização do carvão e de metais, né, o metalismo. Foi da manufatura, da produção à mão, para a maquinofatura. Já na segunda fase, no fim do século XIX, a eletricidade agora substitui o carvão mineral. Foi criado o motor a combustão, funcionava pelo petróleo, né, combustível fóssil, e a fundição de aço. E o início da tecnologia de comunicação, né? As TVs, rádios começaram a ser criados aí. E a própria internet. Na terceira fase, que vai da década de 60 até hoje, estamos nessa fase aí da biotecnologia ou da nanotecnologia, né? São chipzinhos já foram criados, software de computador e tal. A gente pode já controlar, né, as pessoas, controlar, ter os cartões de crédito através dos chips e tal. Satélites, cabos e fibras óticas de internet. Ok, então estamos vivendo nessa terceira fase, nessa fase mais avançada da Revolução Industrial. Fica aqui para vocês, eu já não recebi ainda, essa atividade da página 71, né? E aqui na página 72 está falando justamente o que eu estou falando. As manufaturas foram, né, agora as manufaturas industriais. O que é a manufatura industrial? A manufatura industrial são os produtos feitos, né, de forma padronizada, os produtos feitos de forma idêntica, né? Nas fábricas eram feitos esses produtos agora de forma padronizadas. Surgiu como combate a esses abusos nas fábricas, porque nas fábricas o trabalho ainda era muito pesado, né? 16 horas de trabalho, existiam muitos estupros, muitas mulheres e muitas crianças trabalhavam nas fábricas, então foi preciso formas de resistência, né? Formas de protesto, formas de manifestações, de greves, como esses movimentos como o ludismo e o cartismo. O ludismo, Ned Ludd, foi o fundador desse ludismo, ele visava o quê? Quebrar essas máquinas, para o patrão ter prejuízo, né? E reconsiderar nessa questão de exploração, diminuir a carga horária, melhorar os salários e tal. Isso ajudou a melhorar as práticas de trabalho, né? Esse ludismo surgiu em 1811 e o cartismo surgiu em 1838 a 1848. O cartismo ele já era, o ludismo era um pouco mais radical. O ludismo também ele pregava contra a alienação. O que é essa alienação? Para ele, a alienação, processo através do qual o ser humano se afasta de sua natureza, não se reconhece no próprio trabalho. Para ele, essa produção em sequência, você perguntava para o trabalhador, o que você está fazendo? O trabalhador não sabia o que estava fazendo. Porque um botava um parafuso, o outro acochava o parafuso, o outro botava outra peça. Como a produção é totalmente distribuída, né? Então eles ficavam alienados, eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Ok, o cartismo, ele também foi esse movimento de
de manifestações, se manifestaram contra, tiveram várias reivindicações, como redução do trabalho de jornadas de 16 horas para 8 horas por dia, regulamentação do trabalho feminino, proibição do trabalho infantil, folga nos finais de semana e estabelecimento de salários compatíveis com o trabalhador nas indústrias. Graças a esses grevistas, né, a gente tem melhorias nessas leis trabalhistas hoje. Né? Realmente isso aconteceu, não foi fácil, né? Muita gente teve que morrer, derramar seu sangue para que a gente possa ter essas reivindicações que a gente tem hoje. Né? Essas leis trabalhistas melhoraram bastante, o trabalho foi de 16, 12 para 8 horas hoje, regulamentado na lei, né? Na lei trabalhista. Ok, então respondo agora essa página, aqui da página 75, essa atividade da página 75 até a página 79. Até a próxima.